Presidente, bom dia a todos, bom dia aos convidados que aqui se fazem presente, a todos os colegas e todas as colegas de parlamentos, nossos servidores, todos que aqui estão presentes. Presidente, sei que o senhor é um apaixonado pelo futebol, como eu sou, sei que o nobre deputado Arantes também é, a deputada Nayara. Aliás, nesse momento, uma mesa de 3 cruzeirenses, né? Comandando a Assembleia nesse momento. E eu sou um apaixonado pelo futebol. Eu vivo o futebol a minha vida toda, desde o futebol amador na minha querida Caeté até o futebol profissional, onde eu sempre militei. E onde eu exerço o meu trabalho, minha profissão, o meu ganha-pão, e onde eu tenho também como um lazer e uma paixão. O deputado Cleiton foi o autor do pedido de CPI da Minas Arena. E nos últimos dias, presidente, quero trazer aqui um sentimento de indignação com o que nós, que amamos o futebol, estamos vendo no Mineirão. Na segunda-feira, o Cruzeiro teve que sair de Belo Horizonte para ir jogar em Sete Lagoas, num gramado horroroso, em condições precárias, porque o Mineirão, estádio construído com o dinheiro do povo de Minas Gerais, não recebeu mais um jogo da Série A do Campeonato Brasileiro, porque teve um show de pagode no final de semana. E para mim pouco importa se é pagode, se é música clássica, se é rock, se é sertanejo. A prioridade do Mineirão é o futebol, é o esporte. Na segunda-feira, nós vimos o Cruzeiro jogando um jogo de Série A em Sete Lagoas, porque o Mineirão não pôde receber. E na terça-feira, no dia de ontem, nós vimos o Atlético jogando um jogo da Copa Libertadores, que é o torneio mais importante do continente, um dos 2 mais importantes do mundo, num pasto. Não há outro termo para designar, para definir o gramado do Mineirão. É um pasto. O que nós vimos nesses últimos dias é um desrespeito com o futebol, é um desrespeito com quem ama o futebol e é um desrespeito com quem pagou a conta desse estádio. Porque o estádio foi construído lá nos anos 60 com fundos da loteria vinculados ao esporte. E ele foi reconstruído para uma Copa do Mundo com dinheiro público. E a prioridade dele é o esporte. Então, presidente, estou aqui no microfone para dizer à Minas Arena que a paciência e a tolerância que já foram muito grandes, essa paciência terminou de todo mundo, ninguém aguenta mais. Ninguém suporta mais o que a Minas Arena está fazendo com o futebol mineiro. Eu estou aqui, presidente, com o contrato de concessão do estádio. E no anexo desse contrato, existem lá 2 pontos. Ponto 1, a linha B, que fala dos indicadores do estádio. E um dos indicadores do estádio é a qualidade do gramado do estádio. Está aqui, ó, a linha B, inciso número 3, no que tange ao material hidráulico do estádio. O estádio tem que ter disponibilidade de água, elementos de transmissão, instalações hidráulicas, gramado, instalações hidrossanitárias, elementos de controle, combate a incêndio. E no item número 6, que fala sobre a jardinagem e que trata especificamente no que tange a jardinagem, já que eles cortaram para refazer o estádio, todas as árvores que tinham no entorno do estádio, que foi um crime contra Minas Gerais, o que sobrou de jardinagem no estádio é um item que se chama gramado. E esse único item que a Minas Arena tem que cuidar no que tange a jardinagem no estádio está abandonado. Nós temos um pasto no Mineirão. Então, ou o Mineirão não está à disposição dos clubes, como não esteve na segunda-feira para fazerem show de pagode, ou está em condições precárias, como teve terça-feira, porque eles não cuidam. E aqui eu queria trazer uma informação direta e clara. Estou acionando a Minas Arena através de 3 espaços importantes que podem ajudar a resolver. Número 1, estou enviando um ofício à comissão de administração pública dessa casa,
pedindo para que o governo do estado seja acionado para que se faça valer o que está no contrato, para que a Minas Arena seja multada em até 40% daquilo que o estado tem que repassar. E segundo, para que a Minas Arena pague, como consta no seu contrato, multas pela insatisfação dos clubes sobre o gramado. E essas multas são pesadas. Uma multa de R$2 milhões por condições insatisfatórias do gramado. E a outra multa de R$2,7 milhões pela indisponibilidade do gramado do Mineirão para aquilo que é a sua prática principal, que é o esporte. Isso está no contrato. A Minas Arena tem que pagar R$4,7 milhões aos cofres públicos como indenização pela indisponibilidade do gramado na segunda-feira para o Cruzeiro e pelas más condições do gramado para o Atlético na terça-feira. Tem que pagar. Chega disso. Ou começa a doer no bolso da Minas Arena ou encerram o contrato, porque ali é uma concessão, presidente. O senhor já imaginou o Estado pagar por uma concessão? A gente até sabe que isso acontece no Brasil, porque, como diria o grande Olavo Leite Cafunga Bastos, o eterno Cafunga, no Brasil o errado é que é o certo. Agora, é a mesma coisa do cara pagar, do Estado pagar por uma concessão de estrada, do cidadão pagar por um pedágio e não ter estrada para andar. É a mesma coisa da gente pagar pela concessão do aeroporto de Confins e não ter aeroporto para usar. O aeroporto de Confins é melhor depois que foi concessionado. A Fernão Dias, que o senhor usa para ir para o sul de Minas, ela é melhor hoje do que era há 20 anos atrás, sem concessão. Não há dúvida disso. O Mineirão é pior. Então, estou pedindo, através do Ministério Público do Estado, estou encaminhando ao Procurador-Geral de Justiça o pedido de ação, estou encaminhando para o governador do Estado pedido de ação e estou encaminhando para a Comissão de Administração Pública dessa Casa. Pedido inicial de que a Minas Arena seja multada em R$4,7 milhões, como consta no contrato de concessão. Primeiro, R$2 milhões pela falta de qualidade do gramado. Segundo, R$2,7 milhões pela indisponibilidade do gramado, como está previsto no contrato de concessão em seu anexo. Não é invenção da minha cabeça, está no contrato isso. E eles têm que cumprir. E o Estado tem que cobrar. O governador tem que mandar essa fatura para eles, porque a fatura deles para o Estado chega todo dia. Tem que chegar essa fatura para Minas Arena. E em segundo ponto, que o Ministério Público coloque a sua tropa de elite para avaliar o contrato da Minas Arena. Por que que eles estão preferindo shows a jogos de futebol? E, se isso permanecer, como o contrato está sendo descumprido em qualquer concessão pública que é auditada por auditores independentes, como consta no contrato, que esse contrato seja extinto e que ela seja cobrada. Chega de conivência com o que estão fazendo. É uma covardia. Um time de Minas foi jogar num pasto em Sete Lagoas, segunda-feira, porque o estádio construído com o dinheiro do povo não estava disponível. E um outro time de Minas, na terça-feira, jogou num pasto porque preferiram fazer pagode a futebol. Então, para começar a conversa, que o governo cobre, como consta no contrato, repito, não está na minha cabeça, está no contrato, que o governo cobre de imediato 4,7 milhões da Minas Arena, porque está no contrato que a Minas Arena, se não entregar o gramado para futebol, ou se não entregar em condições, pague duas multas, uma de 2,7 milhões e outra de 2 milhões, e eu quero que o governo do Estado cobre isso da Minas Arena, com o apoio da Assembleia, e se possível, se o Ministério Público entender e concordar com isso, estou pedindo também o apoio do Ministério Público nisso. Muito obrigado, presidente.